Boa noite, amada igreja. Aproveite que você está de pé, abra comigo a sua Bíblia, não senta não, fica em pezinho em reverência à palavra de Deus. Vamos fazer a leitura inicial nesta noite, na carta do apóstolo Paulo a seu filho na fé Timóteo, segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 3, palavra do Senhor nesta noite, nesse culto de ceia, nesse culto da ceia do Senhor. Deus plantou essa palavra no meu coração. Confesso aos irmãos que eu tentei mudar a pregação, mas o Espírito Santo de Deus falou assim: se você não pregar aquilo que eu mando você pregar, eu tiro você daí. Aí eu falei, eu vou obedecer a palavra de Deus, né, irmão? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 1. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Se você encontrou, diga amém. Se você encontrou, diga assim, glória a Deus. Se você encontrou, diga aleluia. Está liberado, glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Quem tem glória, dá glória a Deus. Se tu tem aleluia, diga um aleluia. Deus é bom. Estava com saudade da igreja. Eu não consegui vir domingo passado, estava pregando na Nova Vida Jardim Bangu, aniversário de 15 anos, no domingo passado. E essa semana, minha filha não se sentiu bem na quinta-feira e eu fui dar o suporte à família. Porque o primeiro ministério que a gente tem é a nossa família, não é verdade, irmãos? Que adianta eu ganhar o mundo todo, né, irmão? Perder minha família, minha salvação. Então fui dar um suporte para a filha mais velha. Daqui a pouquinho nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Mas hoje vamos fazer essa leitura inicial. Vamos fazer algo interessante. Eu queria ler 9 versículos com a igreja. Posso ler 9 versículos com a igreja? Vou ler 1, você lê o 2. Eu leio 3, você lê o 4. Pode ser, igreja? Entenderam? Entenderam mesmo? Então vamos lá. Olha, eu estou lendo a Nova Almeida atualizada. Se você não está com a Nova Almeida atualizada, só você lê junto com a televisão aí da igreja, né, Enzo? Fica ligadinho que você vai passando junto com os profetas. Eu vou ler o versículo 1, você lê o 2. Aí eu leio o outro, aí você vai lendo. Entendeu, igreja? Vamos lá. Versículo 1 diz assim: mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Orgulhosos. Sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, por essa revelação tão profunda de uma parte da tua verdade, Senhor. Pai, obrigado porque estamos aqui nesta noite reunidos na tua presença. E está escrito na tua palavra, Senhor, onde 2 ou mais estiverem reunidos, o Senhor sempre manifestará a tua glória, Senhor. Estamos aqui porque o Senhor está aqui. A tua palavra também nos afirma que estará conosco até a consumação dos séculos, Senhor. Pai, fala conosco nesta noite, que nesta noite nós sejamos vencidos pela tua palavra, que nesta noite os nossos olhos possam se abrir, as verdades possam nos esclarecer sobre as nossas vidas. Fala, Pai, não te calas nessa noite, e que a tua palavra
prevaleça sobre nós. Eu peço, Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça. Manifesta a Tua glória em nosso meio. Fala com o Teu povo, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Eu oro e oro no nome de Jesus. E se você concorda e crê, diga: toma o seu assento nesta noite. Preste bem atenção no que nós estamos pregando, falando, anunciando. E se você puder liberar a sua melhor salva de palmas para Jesus, não, pode ser melhor, isso pode ser melhor. Glória a Deus, pode ser melhor. Que bênção. Irmãos, palavra muito poderosa nesta noite. Carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Carta do pai ao filho. Porque Paulo, ele reconhecia como Timóteo um filho na fé. Então Paulo está escrevendo a um filho, a um querido, a uma pessoa que ele tinha muito amor e carinho. Essa carta foi escrita no ano 66 ao ano 67 depois de Cristo. Uma carta que tem muito a nos ensinar. E presta bem atenção nisso aqui, irmão. Se teu telefone tocar, não atende, porque não é Jesus. Amém? Jesus não vai te ligar na hora do culto. Jesus vai falar com você através do pregador. Então coloque seu telefone no modo avião. Irmão, palavra de Deus para nossas vidas. Paulo estava preso. Paulo estava o quê, igreja? Paulo estava o quê? Paulo, além de estar preso, ele já estava sendo condenado à morte. Paulo, além de estar preso, ele sabia que iria morrer. Aí eu te faço uma pergunta. Você sabendo que iria morrer, se você soubesse que você iria morrer amanhã, para quem você escreveria? O que você falaria? Quais são os conselhos que você daria? Paulo, um homem que teve um encontro com Deus, ali no caminho de Damasco, a Bíblia vai nos dizer que ele teve um encontro com o próprio Senhor Jesus. Jesus aparece para Paulo e fala: Paulo, Paulo, ou então em outras versões, Saulo, Saulo, por que me persegues? Para quem não sabe, Paulo era um perseguidor, fariseu dos fariseus, criado e estudou aos pés de Gamaliel, um dos maiores rabinos. E a Bíblia vai nos falar que esse mesmo Paulo, agora no final da sua vida, sabendo que iria morrer, ele escreve para um jovem pastor, para trazer alguns conselhos. E nessa noite, no primeiro domingo de junho, o Senhor plantou essa palavra no meu coração para trazer para a igreja. O que você escreveria nos seus últimos dias de morte? Para quem você escreveria? O que você iria falar? Paulo escreve para Timóteo, encorajando, fortalecendo a fé dele. É interessante e é muito notório, importante falar, irmão. Paulo não morre rico. Paulo morre pobre, solitário e sozinho. Aqui nessa noite, cai por terra toda teologia da prosperidade. Que muitas pessoas acham: não, vem para a igreja que os seus problemas acabaram. Vem para Jesus que Ele vai te dar ouro, riquezas. E não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia vai nos dizer que mesmo se nós formos fiéis a Deus, Ele não tem a obrigação nenhuma de nos dar ouro ou riquezas. Por mais que a Bíblia vai nos dizer lá em Mateus: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas Deus não tem obrigação nenhuma de você, que se você vier aqui nessa noite, eu preciso te lembrar disso. Tem muitas pessoas que estão vindo para a igreja por causa de dinheiro, por causa de casamento, por causa de carro do ano, e não estão vindo em primeiro lugar para buscar a Deus. Paulo vai nos ensinar o que está acontecendo no século presente. Paulo vai escrever para Timóteo, no capítulo 3, nos versículos que nós lemos, algo muito profundo. E Deus mandou eu pregar isso aqui em Campo Grande nessa noite. Olha o versículo 1, por gentileza, acompanhe comigo. Paulo escrevendo a Timóteo, Paulo fala: mas você precisa saber disso. Paulo está escrevendo para Timóteo: olha, Timóteo, você precisa saber disso. Disso que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Sobrevirão tempos o quê? Tempos o quê, igreja? Pô, mas eu pensei que vir para Jesus ia ser tudo maravilha. Eu pensei que quando eu entregasse a minha vida para Jesus ia ser como se fosse um filme do Harry Potter, aquele bruxo. Irmão, primeiro, eu e você não temos nem que assistir filme de bruxo. Segundo, nós não podemos basear nossa vida num passo de mágica. Quem está entendendo, diga um amém. Paulo
Paulo vai escrever para Timóteo, igreja Nova Vida de Campo Grande, e ele vai alertar, dizendo que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Está vendo esse crente que está do teu lado aí? Catuca ele e fala assim: está difícil? Fala para ele: está difícil? Já estava escrito que seria difícil. Está difícil? Ele já tinha dito que seria difícil. Quando você professa uma fé em Deus, muitas pessoas viram as costas para você. Quando você professa uma fé em Cristo Jesus, muitos vão te julgar, vão te taxar, vão falar: aí, ali, ó, lá vai o que dá dinheiro para pastor, lá vai o Bíblia, lá vai aquele que é homofóbico, aquele que não aceita a cultura do mundo. Muitos vão nos criticar pela nossa fé, muitos vão nos julgar, porque nós tomamos uma posição com Deus. Mas Paulo escreve para Timóteo, e ele diz: porque nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E eu intitulei essa pregação como: o que está acontecendo com a igreja? É uma pergunta. O que está acontecendo com a igreja? Nós temos que nos incluir nesse bolo, sim, porque muitas igrejas estão perdendo o real significado de estarmos na igreja. Hoje, no primeiro dia do mês, que a igreja, muitas igrejas de Nova Vida, outras igrejas de outras denominações estão celebrando a ceia. A ceia que aponta para o pão, o corpo de Cristo, o suco, o sangue que foi derramado. Muitos se reúnem não para comer e beber do suco, não para lembrar do sacrifício, mas vêm para a igreja com outros objetivos. E Paulo vai escrever para Timóteo dizendo: mas você precisa saber disso. Mas você precisa saber disso, Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E eu posso falar na audácia, pastor Ney, que os tempos difíceis chegaram. Estamos vivendo esse tempo. Tempos difíceis. Tempos que pessoas não querem ser pastoreadas. Tempos que pessoas não querem disciplina. Tempo de pessoas que estão negando a pregação da palavra de Deus. Tempo que pessoas não querem ouvir a sã doutrina. Tempo que pessoas não querem ouvir a verdade, prefiram ouvir fábulas, mentiras criadas por alguns pastores, falsos crentes. Estamos vivendo os tempos difíceis. Pessoas que não querem ser pastoreadas, pessoas que não querem ser doutrinadas, pessoas que querem viver de galho em galho, melhor dizer, de igreja em igreja. Eu vou para uma denominação que aceita melhor o meu pecado e passa a mão na minha cabeça. Os tempos estão difíceis. Paulo já havia alertado para Timóteo, isso no ano 66, depois de Cristo. Paulo está profetizando no Espírito, porque quem testificou isso para Paulo não foi a carne, mas foi o Espírito de Deus. E ele vai revelar: olha, os tempos estão difíceis. E Paulo continua dizendo algo. Sabe, porém, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E ele vai descrever algo no versículo 2. Eu peço a ajuda do Wagner. Versículo 2 diz: pois os seres humanos o que, igreja? Serão o que, igreja? Os seres humanos serão egoístas. E você sabe o que é ser um egoísta? Quem ama a si mesmo, bem atento aos seus próprios interesses. Pessoas egoístas, pessoas que só veem primeiro ele. Estamos vivendo esse tempo aonde o ser humano se coloca no centro do culto. Vemos nesse tempo pastores ensinando do púlpito uma teologia, um ensinamento, uma doutrina errada. Deixa eu falar para você: o centro do culto não é você, o centro do culto é Deus. Você não é o centro desse culto, o centro do culto é Jesus.
eu vim para a igreja para satisfazer as minhas vontades. Não! Você veio matar a tua vontade para que a vontade de Deus prevaleça na tua vida. Nós precisamos entender que o Evangelho aponta para arrependimento. Evangelho aponta para mudança de vida. O que roubava não rouba mais. O que matava não mata mais. Você lembra daquele homem que teve um encontro com Jesus? Ele subiu num sicômoro, ele subiu e ele abriu o olho e dizia que Jesus falou: desce que hoje eu vou comer na tua casa. Aí Zaqueu falou: se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Hoje em dia não é isso que estão pregando lá fora. Se você roubou, continua roubando. O importante é que você dá dízimo. E tem pastor que nem vai vagulhar a vida do irmão. Não sabe nem de onde está vindo aquele projeto. Não, mas está aceitando. Irmãos, me fala onde está teu coração, que eu vou saber onde está teu tesouro. Nós precisamos entender que o Evangelho não mudou. O que mudou foram as pessoas, os seres humanos, cada vez mais egoístas. Paulo fala: pois os seres humanos serão egoístas. Paulo vai escrever para Timóteo: olha, Timóteo, saiba porém isto, que nos últimos dias se sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis. E o que é que nós estamos vivendo enquanto igreja? Tempos difíceis. Não só na igreja, mas fora da igreja. Há 16 anos atrás, quando eu volto para Jesus, eu pensei que ia chegar dentro de uma igreja que amasse o próximo. Sabe o que eu descobri? Que muitas igrejas estão pior do que o mundo. Pessoas que não olham mais para os outros, pessoas que não se importam com os outros, só se importam com eles mesmos. Pessoas egoístas. E Paulo fala: pois os seres humanos serão egoístas. Serão o quê? Avarentos. Repita comigo essa palavra: avarentos. Repita mais uma vez: avarentos. Você sabe o que é avarento? Que ama o dinheiro. Que ama o dinheiro. Irmãos, eu preciso falar sobre isso. Tem pessoas que amam mais o dinheiro do que a sua família. Tem pessoas que amam mais o dinheiro do que a Deus. Minha mãe dizia: quer conhecer teu tio? Se ele está bem, se ele está rindo é porque está com dinheiro. Se ele está com raiva e triste é porque está sem dinheiro. Aí eu te pergunto: quem é o Deus da vida dele? Quem é o Deus dessa pessoa? É Mamon. Quem é o Deus que você serve? Com dinheiro você ri, sem dinheiro você está com raiva. Você não tem como servir a 2 senhores. Ou servimos a Deus, ou servimos ao dinheiro. Pensa nisso. O dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo patrão. O dinheiro ele serve para te servir, mas ele é um péssimo patrão, porque se ele manda em você, acabou, você se perde. Dá glória, Carlos, dá glória, meu irmão Sérgio, dá glória, porque a Bíblia vai dizer que no final dos tempos, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos. Parece que Paulo está vendo a nossa geração. Parece que Paulo está escrevendo algo que ele está presenciando, ele está antevendo. Parece que Deus, além de levar ele no 3º céu, trouxe ele no século 21. Porque se você não sabe, Paulo ele foi ao 3º céu, foi arrebatado. E eu não duvido que Deus tenha permitido ele ver algo que eu e você não conseguimos entender. Mas Paulo está dizendo algo que ele vivenciou. Paulo está profetizando no Espírito. Porque os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, orgulhosos, blasfemadores, desobedientes aos pais, orgulho. E infelizmente, irmãos, eu sei que essa pregação não vai arrancar a glória a Deus e aleluia de muita gente, mas eu não vim arrancar a glória a Deus, eu não vim tirar a aleluia da sua boca, eu vim fazer você pensar nessa noite, como é que está a nossa vida. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos. Meu Deus, Paulo está dizendo que a igreja, o povo, essa geração de ingratidão. O que está acontecendo com a igreja é o tema de hoje. Homens e mulheres cheios de si e vazios de Deus. Homens e mulheres cheios de si e vazios de Deus. Tempos difíceis. Paulo profetizando no Espírito. Os padrões morais
multiplicação de falsos crentes, falsas igrejas. Serão tempos difíceis para os verdadeiros crentes, irmãos. Está aumentando. É tanta loucura, é tanta escândalo que você vê, irmão. E os escândalos não estão vindo lá de fora mais. Pior que os escândalos estão vindo de dentro. É deputada que se dizia cristã matando o marido. Paulo escreve para a igreja de Corinto, quando ele ouve dizer que dentro da igreja de Corinto existia um filho tendo relações sexuais com a mulher do seu pai. Paulo diz: eu vejo coisas dentro da igreja que nem lá fora eu vejo. Nós estamos vivendo isso nessa noite, nesse tempo. Escândalos. É homem se envolvendo com homem dentro da igreja, mulher se envolvendo com mulher dentro da igreja, e estão passando pano quente nisso tudo. Mas Jesus está vendo tudo isso, irmãos. Pastor, eu vim aqui nessa noite ouvir uma mensagem para amaciar meu ego. Aqui não, você veio ouvir uma palavra para confrontar a tua vida, irmão. Nós precisamos entender e nos perguntarmos o que está acontecendo com a igreja. Paulo está pregando para uma igreja. Paulo está escrevendo para Timóteo, fala: olha, meu filho na fé. Paulo, olha, ele diz no versículo 1: mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. Repita essa palavra comigo: sem domínio de si. Mas a Bíblia vai nos dizer que nós temos o domínio próprio, não é verdade? Nós precisamos pedir. Lá em Gálatas capítulo 5 vai falar sobre o domínio próprio. E você vê que homens não conseguem se dominar. Homens que falam: eu não consigo, está mais forte do que eu. A Bíblia fala: andei no Espírito e não satisfareis os desejos da vossa carne. Mas não é isso que nós estamos vendo. Não é isso que nós estamos vivenciando. É pessoas que buscam o seu próprio interesse, seus próprios prazeres. Aí ele continua dizendo, versículo 4: traidores, atrevidos, convencidos. Tem muita gente que se convenceu, mas não se converteu. Conversão aponta para uma novidade de vida. Convencimento, você acha que fez, mas não fez nada, sua vida não mudou nada. Versículo 4: traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Nós estamos vivendo esse tempo, irmãos. Pergunta se vai ter jogo do Flamengo ou vai ter para o culto. A pessoa vai para o jogo do Flamengo. Vai ter uma novela legal para passar. A pessoa vai ver o jogo, vai ver a novela, mas não vem para o culto. Vai ter círculo de oração. Pergunta quem vem. Há 3 semanas atrás um pastor publicou e achei muito interessante. Quer saber se tua igreja está boa? Não é num culto que você sabe se ela está boa. Marca um culto de oração. Aí você vai ver se tua igreja está bem espiritualmente. Marca um trabalho para entregar quentinhas para ver quem vai. Aí você vai saber se tua igreja está indo bem. Porque como é que você mede a temperatura de uma igreja? Não é num culto. No culto quase todo mundo vem. Agora marca uma reunião de oração. Marca um estudo bíblico, escola bíblica dominical. O nível já vai caindo. Por quê? As pessoas vão demonstrando o seu interesse. Nesse culto de ceia do Senhor, Deus está fazendo a igreja Nova Vida de Campo Grande pensar. Será que nós estamos igual ao mundo ou somos diferentes? Será que a avareza, a arrogância, a altivez, a prepotência está no nosso coração? Se está, não era para estar. A Bíblia vai dizer no versículo 4: homens traidores, mulheres que traem, homens que traem. E quando eu falo trair, não é só trair o cônjuge, o companheiro, mas trair na amizade, trair sua igreja, trair a bandeira que te ajudou, uma igreja que te abraçou. Hoje ninguém valoriza mais nada. Você vê que pessoas entram numa empresa, depois que entram, passa 2 meses, está falando mal do patrão, está falando mal do chefe.
Falo mal da autoridade. A Bíblia vai nos dizer que toda autoridade é constituída por Deus nessa terra. E se eu falo mal da minha autoridade, eu estou falando mal do próprio Deus, irmãos. Por mais que você não concorde com o presidente que está lá hoje, ou que estava antes, ore, porque o nosso papel é orar. Ah, pastor, mas vivemos numa democracia. Vote e peça a direção certa. Agora, vivemos em uma geração que só sabe falar mal. Posso falar para você um detalhe? A sua boca é uma semente. Então, se da tua boca só sai veneno, você vai colher veneno. Dá glória a Deus aí. Diga aleluia agora. Davi vai dizer, e ele ora e fala: Deus, põe guardas na minha boca, Senhor. Põe guardas na minha boca. Tiago, irmão de Jesus, escreve, ele diz que a língua é um órgão pequenininho, mas que leva, é como se fosse um leme, que leva o barco para onde ela quer. Assim é a língua do ser humano. Nós temos que ter cuidado para usar a nossa língua. Homens traidores. Pastor, mas eu não traio ninguém. Mas quando você fala em trair, você já traiu. Quem está entendendo, diga um amém. Irmãos, é culto de ceia, é culto de trazermos à memória o que Jesus fez por nós naquela cruz, mas é também culto de sermos confrontados. Precisamos sair daqui e falar: Senhor, eu não quero ser mais quem fui ontem, eu não quero viver como eu estou vivendo. Está na hora de andar em novidade de vida. Irmão, eu te confesso que não era essa mensagem que eu queria pregar. Mas quando eu cheguei aqui, o Espírito Santo de Deus, eu vim orando essa semana toda por essa mensagem, Deus falando. Aí eu cheguei aqui hoje e falei: Deus, eu não vou pregar isso não. Eu vou pregar sobre a mulher samaritana. E o Espírito Santo de Deus falou assim, quando eu dobrei meu joelho: é essa palavra que eu quero que você pregue. Ele fala, Ele é real, Ele está aqui em nosso meio, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele está no meio da igreja. Então abre o teu coração para Ele. Abre o teu coração para Jesus. Irmãos, eu não quero me arrepiar só. Eu não quero sair daqui e falar: eu estou arrepiado. Quando o pastor Gerson aumentou o tom de voz, eu senti uma presença. Muito mais do que sentir, é mudar, irmão. Que tem muita gente que sente arrepio. Tem gente que fica: ai. E hoje, infelizmente, eu preciso falar. Quantas igrejas, quantos lugares que as pessoas chamam de igreja, mas você chega lá, é só um show de emoção. Aí canta louvores, os louvores que cantam hoje nas igrejas. Eu até pergunto aqui na igreja: quais são os louvores que a gente vai cantar? Porque tem louvor que não tem Deus em lugar nenhum, só fala da gente, só fala que a vitória é nossa. Você vai estar na plateia e o outro vai estar no palco, e você vai ver, tem sabor de mel. Tem sabor de mel é nada, irmão. Tem sabor de fel, irmão. Esse negócio de querer pagar, não, vou mostrar para o outro, e exibicionismo, irmão, não tem nada de Jesus nisso, irmão. O Jesus que está na Bíblia é diferente do que está sendo cantado. O Jesus que está na Bíblia é diferente do que está sendo pregado em muitos púlpitos. É só vitória, é só vitória. Eu sei que ele tem vitória, mas também tem luta, tem prova, tem desafio, tem renúncia, irmão. Aleluia, Jesus. Obrigado porque o Senhor está aqui nessa noite, Pai. Eu louvo o teu santo nome, Senhor. O que está acontecendo com a igreja? Aí Paulo escreve no versículo 4: traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Quantas pessoas que são mais amigos dos seus prazeres do que amigos de Deus. Quantas pessoas que preferem a sua própria vontade. Aí eu lembro de Jesus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Que não seja mais a minha nem a sua, mas que seja a vontade de Deus em nós. Que não seja mais a minha nem a sua, mas que seja a vontade de Deus em nós. Paulo vai escrever para Timóteo que os homens eram mais amigos dos seus prazeres. Aí Davi vai escrever no Salmo 1: antes o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei eu medito de dia e de noite. Outro dia o irmão gritou para mim: ai pastor, é tão prazeroso comer aquela lasanha com a Coca-Cola. Não, irmão, a gente está confundindo prazer. Nós devemos ter com a presença de Deus na nossa vida.
Aí Paulo escreve no versículo 5: tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, fique longe também destes. Eu queria dar um salto para o versículo 7. Paulo diz que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da... Quem está no versículo 7, diga um amém comigo. Paulo escreve no versículo 7 que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da... É uma mente cauterizada, é uma mente que não consegue se ocupar, é uma mente que a pessoa está lendo, a pessoa até busca um conhecimento, mas nunca consegue chegar ao pleno conhecimento da verdade, porque a mente da pessoa está turbinada, está ocupada com muitas coisas. Nós precisamos conhecer a verdade, e a verdade é Jesus, irmãos. Não temos que só ter um encontro com Cristo, irmãos. Eu anotei isso aqui. Nós não temos que ter só um encontro com Cristo. Devemos viver um relacionamento diário com Ele todos os dias. Não adianta só viver eu tive um encontro com Jesus na igreja, aí se apresenta, se arrepia, chora na igreja, aí chega na segunda-feira, é uma vida vazia, não tem Bíblia, não tem oração, não tem jejum, não tem entrega, não tem renúncia. Irmão, não adianta. Precisamos mudar, irmãos. E nesse primeiro culto do mês de junho, o Senhor está falando com a igreja. Paulo escreve para a igreja, Paulo escreve para Timóteo. Aí eu te pergunto, o que você escreveria no final de sua vida? Paulo está escrevendo e falando para aquele homem, para aquele jovem pastor. Acreditam-se que nessa segunda carta, Timóteo tinha em torno de 30 anos já. Ele tinha 30 anos de idade, mas era um jovem. E Paulo está escrevendo para ele: olha, Timóteo, eu estou no final da minha carreira. Eu levei a minha vida, praticamente um terço da minha vida, pregando a palavra. E Paulo começa a incentivar aquele jovem, mas ele fala assim: ó, não desanima por causa dos outros não. Muitos vão negar a fé, mas continua firme no Senhor. Você pode me ajudar a pregar nessa noite? Catuca nesse crente aí, toca nele, toca nele, toca nele. Fala assim, ó, não desanima por causa de ninguém. Não pare por causa de ninguém. Não larga a tua fé por causa de ninguém. Porque o Senhor, Ele é contigo, meu irmão. Aleluia. Dias difíceis, tempos difíceis. Conhecimento da verdade. Os homens estão negando a si mesmos. Os homens sendo mais egoístas, avarentos, orgulhosos, blasfemadores, desobedientes. Paulo está vendo a igreja atual, uma igreja que não quer Cristo, uma igreja que não quer Deus. Eu já vejo o espírito do anticristo, irmão. Eu vejo o espírito do anticristo ensinando as pessoas a buscarem tudo, menos a Deus. Para e pensa hoje. Por que você veio para a igreja hoje? Pastor, com essa mensagem nunca mais eu volto. Irmão, essa mensagem não é para você não voltar. Essa mensagem é para você refletir e falar: Senhor, será que eu estou buscando o que eu não deveria buscar? Qual é a intenção do meu coração? O que eu estou fazendo? Qual é o meu objetivo quando eu estou indo para a igreja? Quando eu vou para a igreja, eu vou para adorar a Deus ou vou buscá-lo por aquilo que Ele pode me dar? Deus conhece o coração. Salmo 139, Davi foi muito feliz. De onde me ocultarei da tua face? De onde me esconderei da tua presença? Tu sabes o meu deitar e o meu levantar. As palavras nem saíram da minha boca, o Senhor já sabe de cada uma delas. Qual é a intenção do nosso coração de estar aqui nessa noite? Quem está entendendo, diga um amém. Aí Paulo, para terminar, irmãos, no capítulo 4, Paulo vai escrever, na verdade capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13, eu estou caminhando para o fim. Capítulo 3, versículo 13. Mas os perversos, os impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, porque ninguém engana a Deus, irmãos. O homem pode enganar a homens, mas o homem jamais vai enganar a Deus.
O homem pode mentir para homens, mas o homem nunca consegue mentir para Deus. O homem pode tentar iludibriar o homem, mas ele nunca vai conseguir iludibriar a Deus, porque Paulo vai escrever para Timóteo no capítulo 3, versículo 13: mas os perversos, os impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Aí no capítulo 4, Paulo fala para Timóteo, no versículo 7, um versículo muito conhecido. Eu creio que se eu falasse de cor, você saberia completar esse versículo. No capítulo 4, versículo 7, Paulo fala: combati o bom combate. Você pode olhar para esse crente e falar assim, ó: lute a luta que Deus te deu. Cuidado para você não se pegar lutando a luta que Deus não te deu. Porque tem muita gente lutando aquilo que Deus não mandou lutar. Tem muita gente fazendo o que Deus não mandou fazer. Irmão, sabe qual é o meu maior receio? Não vou falar medo, mas receio. É correr numa direção que Deus não mandou eu correr. Eu quero correr naquilo que Deus mandou eu correr. Eu quero andar para onde Deus mandar eu andar. Eu quero ir para onde Deus mandou eu ir. Porque tem muita gente que está como aquele povo que saiu do Egito, andando em círculos há mais de anos, e não sabem a direção que tem que ir. Porque a Bíblia fala que aquele povo que saiu do Egito eram para chegar na terra de Canaã em 40 dias. Mas demoraram 40 anos, porque estavam andando sem a presença de Deus. E sem a presença de Deus, irmãos, nós iremos ficar perdidos como se fosse um labirinto. Mas quem tem a presença de Deus, Ele é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ele nos ilumina. Quem está entendendo, diga amém. Paulo diz: combati o bom combate. E ele diz: eu completei a carreira. Deixa eu tentar te explicar. Paulo está dizendo assim, ó: eu completei. Quem já teve álbum de figurinha aqui? Levanta a mão. Álbum de figurinha. A irmã Carmen teve álbum de figurinha do Pelé na década de 70, irmã? Fala a verdade. Quem já teve álbum de figurinha aqui? O irmão Jorge já teve figurinha, né? Já ganhou até prêmio? Eita glória! E aí eu lembro que no álbum de figurinha, nessa última Copa agora, meu irmãozinho eu tenho um irmão de 11 anos. É o mais novo da família. Filho da minha mãe, com meu padrasto. Tem irmãozinho de 11 anos. Aí ele falou: meu irmão, ele chama de mano, vamos completar o álbum junto. Aí eu tava lá. Aí eu falei: e aí, mano, já completou o álbum? Eu comprei, irmão, sem brincadeira, mais de 400 figurinhas. Eu falei: vou comprar sozinho, né, mano? Pede pra minha mãe também, né? Aí tá faltando 7 figurinhas para ele completar o álbum. Falta pouco, não falta pouco? Mas ele não completou ainda. Não adianta fazer 95%. Eu quero fazer 100% daquilo que Deus mandou fazer. Entendeu, Luciana? Luciana 1 e Luciana 2, entendeu? Eu quero fazer 100% do que Deus mandou fazer. Eu não quero, irmã Carmen, eu não quero fazer, Deus mandou fazer 100%. Eu quero fazer os 100% que Deus mandou. Paulo está dizendo: eu completei a carreira que me foi proposta. Aquilo que Deus mandou fazer, eu fiz. Aquilo que Deus me direcionou para fazer, eu completei. Diga um amém, igreja. Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira. E nessa caminhada, ele lutou a luta certa, ele correu na direção certa. E uma coisa que ele fez: eu guardei a minha fé. Irmão, deixa eu falar algo para vocês nessa noite. Os dias são maus. Se tu não guardar a tua fé, tu vai afundar. Se não preservar aquilo que Deus te deu, tu vai afundar. Eu gosto quando Davi, o homem segundo o coração de Deus, escreve no maior capítulo da Bíblia, Salmo 119, Davi disse: eu guardei a tua palavra no meu... Olha só, irmãos, Davi era rei, rico, poderoso, poderia ter feito um cofre de madeira, um cofre de madeira de acácia, um cofre de pedra. Davi poderia ter feito um cofre com o que ele quisesse para guardar, mas ele entendia que tudo que ele fizesse para guardar a palavra poderia se perder com o tempo. A palavra no livro é bonita, mas ela só se torna poderosa se estiver na nossa vida, porque Tiago escreve: não sejam somente ouvintes, mas tornei-vos praticantes dessa palavra. Aí eu vejo Paulo escrevendo agora: eu guardei o quê? A fé. Quando eu guardo a palavra, eu guardo a fé, porque a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. No meio dessa minha caminhada,
no meio dessa nossa empreitada, no meio da nossa caminhada enquanto cristão que nós somos, nós precisamos guardar a palavra de Deus. Como é que está a tua fé? Como é que está a tua vida? Como é que está a tua convicção? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Jesus se entregou na cruz do Calvário para te dar a vida eterna? Porque hoje você assiste tantas coisas, são tantas informações na televisão, no WhatsApp, são tantos vídeos que nós recebemos, são tantas informações que às vezes traz confusão para a nossa mente. Existe um grande arqueólogo brasileiro chamado Rodrigo Silva. Ele é primo, não é irmão não, porque ele congrega em outro lugar, mas ele é um primo de segundo, mas é primo. Rodrigo Silva, ele falou uma vez que nós estamos vivendo numa geração da cultura inútil. Você recebe vários vídeos. Se você perceber, tem gente que assiste mais de 30 vídeos por dia. Tem gente que fica só vendo vídeo, rasta para cima. É Instagram, Facebook, é WhatsApp, é em vários grupos, é muita informação. Aí na hora de absorver a palavra não consegue. Aí você pergunta: como é que está a fé do teu irmão? Tô sem vontade de ir para a igreja. Irmão, um dos primeiros sinais de uma fé naufragada é quando a pessoa não consegue nem mais ir para a igreja. A igreja tem todos os defeitos do mundo. Eu falo isso para minha filha de 15 anos, vai se batizar agora. Igreja não salva ninguém, mas ela aponta o caminho quem salva. Toda igreja tem seus defeitos. Eu tenho amigos na Assembleia de Deus, vira e mexe prego na Assembleia de Deus. A Nova Vida tem problema, tem defeitos. Eu conheço várias Nova Vidas, já preguei muitas Nova Vidas. Conheço os bispos da Nova Vida, sou Nova Vida, também tem defeito. Conheço vários presbiterianos. Irmãos, toda igreja tem defeito, mas não pare de congregar. Permaneça firme. Hebreus capítulo 10, o autor vai dizer: e não vos deixei-vos de congregar, como é costume de muitos. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, mas eu guardei a fé. Levanta a tua mão no mais alto do céu nessa noite, levanta. Irmã Luciana, levanta, irmã Luciana, as duas, a Luciana um aqui na frente e a Luciana do... Levanta a tua mão, levanta bem alto, fala assim: fecha agora, fecha, coloca no coração, fala: Senhor, a minha fé está guardada no Senhor, a minha fé é tua, eu creio, Senhor, que a cruz está vazia e ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Eu creio. Quando Paulo fala eu guardei a fé, sabe o que ele está dizendo? Que as algemas não pararam ele, as lutas não pararam ele, as chicotadas não pararam ele, porque as lutas tentam matar a nossa fé. Mas ele está dizendo: tudo que eu passei, eu ainda tenho a minha fé aqui. Que nada nesse mundo venha roubar a nossa fé. Que nem as tristezas, as decepções, as traições, os abandonos. Irmãos, porque Paulo foi abandonado. Demas, crescente, outro amou o primeiro século, fulano me abandonou e hoje eu me encontro sozinho. Mas Paulo fala: eu posso ter sido abandonado, mas eu guardei a minha fé. Fulano se esqueceu de mim. Pastor, eu já fui traído, mas guarda a tua fé. Pastor, eu já fui de uma igreja que o pastor me pisou, as irmãs do círculo de oração não me davam oportunidade. Eu lembro que uma irmã chegou para mim: pastor, eu cheguei aqui na Nova Vida de Copacabana, porque da igreja que eu era, as irmãs não deixavam eu opinar na camisa da cantata. Eu falei: irmã, tá de brincadeira, irmã. Tem gente que sai da igreja por qualquer coisa, irmão. Fica firme no Senhor, igreja. Não abandona a tua fé. Não abandona a tua família, a tua comunidade, a igreja que Deus deu para congregar. E Paulo fala: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardado a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, fala comigo isso, reto juiz. Fala de novo assim: reto juiz. Fala mais uma vez. Sabe por que eu estou mandando você falar reto juiz? Porque os juízes dessa terra são corrompidos. Os juízes, e a gente está vivendo um período no Brasil meio conturbado. Os juízes estão sem morais.
Não vou citar nomes não, mas tem um careca aí fazendo uma bagunça no Brasil, irmão. Os juízes estão corrompidos, homens se corrompendo. E vou falar um negócio pra você: direita e esquerda, se botar no mesmo liquidificador, vai ter o mesmo sabor, irmão. Porque a minha esperança não está na direita e nem na esquerda, minha esperança está em Jesus. O juiz dessa terra falho, mas o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, oh glória, mas também a todos os que amam a sua vinda. Existe uma coroa para mim e para você, irmão. E essa coroa vale muito mais do que qualquer ouro dessa terra. A coroa que Ele tem para a gente vale mais do que carro, apartamento, porque você pode ter tudo isso, irmãos. A maçonaria está aí oferecendo isso aí para todo mundo. Eu não quero o ouro dessa terra, eu não quero riqueza nessa terra, eu quero o que Deus tem para a minha vida, a vida eterna. Nessa noite Deus me fez pensar sobre isso. Como está a igreja do Senhor? O que está acontecendo com a igreja de Deus? O porquê a palavra de Deus não está mudando algumas pessoas? Porque o coração de muitos estão corrompidos. Mas nessa noite Deus fala para a gente: combati o bom combate, completei a carreira e eu guardei a fé. Eu quero te convidar nessa noite a se colocar de pé comigo. Eu quero te convidar nessa noite a colocar a mão no seu coração por alguns instantes. Eu quero orar por você nessa noite. A gente vai cantar um louvor Renova-me. A gente vai cantar esse louvor nessa noite. O Wagner vai dedilhar. E logo em seguida eu vou estar distribuindo a ceia do Senhor nessa noite. Mas antes de distribuir a ceia, eu quero orar por você nessa noite. Coloca a mão no seu coração por alguns instantes. Eu tenho certeza que a palavra de Deus falou com você nessa noite. Eu tenho certeza que Deus confrontou você nessa noite. Eu tenho certeza que a palavra do Senhor trabalhou no teu coração nessa noite. E eu tenho certeza que o Senhor está aqui em nosso meio. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua verdade nessa noite, Senhor. O que está acontecendo com a igreja, Pai? Porque no final dos tempos sobrevirão tempos difíceis, Senhor. Os homens serão arrogantes, avarentos, Senhor, mas se tiver qualquer tipo de sentimento, altivez dentro do nosso coração, Pai, que nessa noite caia por terra, Senhor. Nós queremos ser segundo o seu coração, darmos um coração novo, Senhor. Se tem dentro do nosso coração, já consigo ouvir um som do Espírito de Deus aqui nessa noite. Senhor, se tem algo dentro de nós, Pai, que não te agrada, Pai, que nesta noite, Senhor, o Senhor possa purificar os nossos corações. Que nesta noite o Senhor possa tratar as nossas vidas, Senhor. A tua palavra vai nos dizer, Senhor, lá em 1 Coríntios, Senhor, no capítulo 11, Paulo vai escrever àquela igreja: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Senhor, nesse primeiro domingo do mês, nós queremos nos examinarmos. Pai, nós queremos olhar para nós. Sonda-nos, Senhor. Sonda-nos, Senhor, nessa noite. Também está escrito no Salmo 51, Davi disse: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim alguma coisa má. Senhor, tira, Pai, toda avareza, toda altivez, toda blasfêmia, toda incredulidade. E que nesse tempo, Senhor, uma nova vida comece em nossas vidas, Senhor. Nós queremos andar em novidade de vida, Pai, porque o Senhor tem um novo tempo para essa igreja. O Senhor tem um novo tempo para nossa família. O Senhor tem um novo tempo para nossa casa. Oh, Senhor, queremos falar como o apóstolo Paulo falou: combati o bom combate, Pai, completei a carreira, andei no caminho certo e guardei a fé, Pai. Olha a fé do teu filho e da tua filha nessa noite, Pai. Toque em corações aqui nessa noite, da sede e da fome da tua palavra, Senhor. Transforma-nos, Senhor, nessa noite. Queremos ser alvos como a neve, Senhor. O teu sangue purifica, o teu sangue limpa, o teu sangue restaura. Oh, Pai, tenha liberdade em nosso meio, Pai, nessa noite.